Eu sou a Jéssica Correia. Eu sou o Thiago Guimarães. E esse é o podcast de Verônica Mars, 4ª temporada aqui na HBO. E hoje falaremos do episódio 4, chamado Heads You Lose. Então teremos spoilers do episódio e, claro, do que veio antes. E, se quiser falar com a gente, eu sou a Jéssica Correia no Instagram e no Twitter. E você, Ti? E eu sou o Hora Thiago no Instagram e Hora Porra no Twitter. Então, se você não viu o episódio, assiste lá e depois corre aqui pra gente conversar. Mas corre mesmo, hein? E aí, Ti, como que você tá essa semana? Eu tô ótimo. Tô gostando muito, né, dessa temporada. Tô gostando muito desses episódios mais recentes. Tô animado. E você? Eu tô animada e ainda mais porque a gente tá reforçando, né, as teorias e tá ficando tudo muito mais palpável. Eu gostei desse episódio. Ele é um pouquinho mais lento, não sei nem se é essa a palavra, mas ele é um pouquinho mais morno do que o episódio passado, mas ele é muito importante. Tipo, não quer dizer que ele é um episódio mais filler, mais barriga, mas isso não é necessariamente ruim, eu acho, na minha opinião. Porque é importante, né, a gente ter uns episódios assim, ainda mais nessa temporada que tem tantos núcleos, tantos personagens, tantas informações diferentes, a gente precisa de um episódio que reforça essas coisas, pra que quando os momentos mais explosivos, literalmente ou não, aconteçam, a gente sinta eles com mais intensidade, né? Sim, eu acho que ele foi muito importante pra deixar tudo mais palpável, muito mais denso, né, para as nossas próximas teorias e o que a gente vai tentar descobrir nos próximos episódios, né? Mas não quer dizer que nada acontece nesse episódio, né? Bastante coisa acontece. Muita coisa acontece. Então a gente começa o episódio vendo que Dick Casablanca continua sendo um infantil usando tênis de rodinha, gente. Me diz, um homem crescido. Eu amo que todas as micro-informações sobre o Dick Casablanca se encaixam perfeitamente no personagem. Sim. Tipo, quando eu nunca imaginaria que eu ia ver uma cena do Dick Casablanca usando tênis de rodinha. Mas na hora que apareceu, eu pensei, é isso, esse é o personagem. Faz sentido. Esse é o Dick Casablanca, né? Sim, sim. E a gente conhece um personagem novo ali, né, nessa cena, que é uma nova vítima agora, nesse episódio. Eu acho que essa é a principal informação desse episódio, talvez? Não sei. Eu acho que sim. Tem uma coisa ali, porque ele é uma nova vítima, uma nova explosão. Primeiro que ele aparece pra gente na boate, naquela boate, né, nossa querida boate, que tá sempre ali, na surdina. E mais pra frente, alguém coloca uma bomba, né? Ele acorda na praia com uma bomba presa no pescoço e ele explode no meio da praia. É uma cena... É até meio cômica essa cena, né? Eu ia dizer que é uma cena gráfica, mas não é bem gráfica porque não aparece a explosão, mas aparece uma pessoa sem cabeça numa praia e é bem engraçado, eu achei. Não sei. Então. E aí a gente descobre quem é esse cara, né? Que ele tava na boate... E ele era mais uma daqueles caras que coloca droga na bebida das garotas. Na boate. E isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, porque a gente vai ver mais tarde que essa história não acrescenta tanto ali no que acontece nesse episódio. Essa história não acrescenta tanta coisa nesse episódio. Ela não tá muito conectada com os acontecimentos desse episódio. O que pra mim parece muito que a boate vai ter alguma importância ali. Porque Sim. O que a gente sabe sobre essa pessoa, sobre essa vítima, né? Ela, um cara que tava com uma bomba amarrada no pescoço, na praia e tudo mais, e ele explodiu. A única informação relevante, fora essa, que a gente aprende sobre ele, é que ele tava na boate drogando umas menininhas que estavam lá. Então, necessariamente, não precisava ter a boate ali envolvida, mas tava a boate envolvida. Então, eu acho, meu palpite, é que a boate vai ser importante, de alguma forma mais pra frente. Inclusive porque na própria boate já tiveram outros casos de abusos, né, contra mulheres. Então, Desde o primeiro episódio. Isso, então a gente já tem uma linha aí delimitando essa situação. E a série tá fazendo muita questão de inserir a boate como um elemento importante nessa trama aí. Sempre tem alguma cena na boate, sempre tem alguma coisa acontecendo na boate, mesmo que essa coisa não tenha tanto a ver com o que acontece no restante da trama. Então eu acho que isso aí vai voltar de alguma forma. Não sei se agora ou se mais pro final, mas eu acho que vai ser importante. Então acho que agora a gente pode falar da grande teoria que tá sendo reforçada até agora, né? Eu acho que esse episódio reforça bem essa teoria. Tem até uma cena que a Verônica explica essa teoria de novo, né? Que é a teoria de que as bombas e o vandalismo são uma tentativa de inviabilizar Neptune como um destino turístico do Spring Break. E que isso possivelmente está conectado com os planos do Big Dick, o Dick Casablancas, de ter um grande investimento imobiliário ali, né? Ele é um cara dos
do investimento imobiliário. Ele tá querendo passar na prefeitura um projeto que inviabiliza, né, os estabelecimentos que ficam ali no calçadão da praia. É um projeto que coloca um monte de restrições nesses estabelecimentos. A galera que tá lá, os donos desses estabelecimentos são muito contra esse projeto e ele tá muito fervoroso a favor de passar esse projeto na prefeitura. Então, parece que e aí a gente descobre que ele tá tentando comprar esses estabelecimentos a preço de banana, né? Com os próprios locatários, assim, né? Ele tá tentando comprar esses estabelecimentos a preço de banana porque ele quer fazer a especulação imobiliária dele lá, né? Ele quer vender. Então, na verdade, o discurso dele de que ele quer limpar a cidade, de que ele quer trazer a cidade pros dias gloriosos, é só uma desculpa pros negócios dele, pra uma coisa que vai ser boa pros negócios dele, pra ele ganhar mais dinheiro. E claramente, ninguém tá concordando com isso porque Spring Break faz as finanças de todos os comerciantes do lugar, né? Então, não faz sentido eles quererem vender por nada. Então, depois da explosão, o que aconteceu ali, que a Verônica e o Keith vão descobrindo, é que os preços dos imóveis baixaram mais ainda, por causa da explosão, né? E eles começaram a receber ofertas de amigos e familiares, de pessoas que eram da cidade natal. Então começou a vir uma história meio mal contada aí. Sim. Keith e a Verônica começam a desconfiar que essa galera que tá querendo comprar, que tá oferecendo dinheiro, na verdade tem alguma conexão com o Big Dick de alguma forma. Então eles estão tentando ir por esse caminho. E inclusive a primeira vítima, que é o pai da Mary, descobrem que ele tava organizando todos os funcionários com seus estabelecimentos pra ir contra essas medidas do Dick. Então, assim, as coisas estão ficando justas. Ele tava sindicalizando ali exato. Galera, né? Assim, vamos se unir pra... Então isso faz dele uma grande vítima em potencial dessa primeira explosão, né? Parece muito que existe um motivo aí. Não, e ainda tem a história dos assaltos. Né? A Verônica foi assaltada lá e parece que tá rolando uma grande onda de assaltos. E essa grande onda de assaltos parece que tá... Pelo menos a Verônica tá desconfiando disso, né? De que essa onda de assaltos tá sendo causada pelo Big Dick. Pra criar uma grande confusão, né, em Neptune, pra ninguém mais querer estar lá, pra ninguém mais querer ter negócios. Então você vê que a motivação do Big Dick tá indo por vários caminhos nebulosos e, né, nada ortodoxos. E aí a Verônica vai parar lá na casa dos motoqueiros, dos PCHs, pra investigar essa conexão. Eles estão tentando montar esse quebra-cabeça, né? A gente tá desconfiando disso aqui, mas tá faltando algumas pecinhas aqui pra conectar todas as coisas. Então eles vão lá, né? Eles vão tentar descobrir qual é a conexão dos motoqueiros com o Big Dick, o que a galera de Tino ali tem a ver. E a Verônica vai lá atrás dos motoqueiros, do Juan Diego, que é o cara que assaltou ela. E aí isso causa uma grande confusão, porque eles tentam atacar ela, uma cena super... E é super nojenta, né? Porque aí ele fala que pode fazer alguma coisa com o corpo dela, e aí é aquele papo de sempre, né? E aí ela é salva pelo Weevil. É o Weevil que aparece pra ajudar ela no último momento. E parece que o Weevil sabe de alguma coisa. Essa é a grande questão. A gente não tinha entendido ainda qual que é a conexão do Weevil nessa história ainda, mas parece que é uma conexão profunda. Pelo menos essa cena deu a entender, né? Sim, inclusive, a gente tem aí claramente o Weevil envolvido com coisas não muito legais novamente, né? E tem um dos melhores diálogos que eu acho, assim, depois que ele salva, né, a Verônica do ataque dos motoqueiros, como sempre, ele ali salvando a Verônica. Ela fala, caramba, você voltou pra isso e aquela coisa de ter uma vida decente. Aí ele fala, Verônica, é muito bom ter escolhas, né? E ele fala isso justamente quando ela confronta ele com a suspeita de que ele e os motoqueiros estão envolvidos nessa trama aí do Big Dick. E ele simplesmente não responde, ele só fala isso, deve ser bom ter escolhas. Que aí volta pra aquele tema lá recorrente de Verônica Mars, que é a questão da desigualdade social. Né? Se você tá na merda, se você não tem dinheiro pra sobreviver, você tem suas escolhas bem reduzidas, né? Então, e aí lá nesse momento, a Verônica troca uns olhares com o namorado da irmã do Evil, né, que é um dos capangas. Capangas de quem? É o despiadado. Eu amo. É muito novela mexicana. Muito. Eles aparecem pouco nesse episódio. Eles aparecem pouco, né? Eu senti falta deles. Mas é uma coisa importante, né? Um outro elemento da história que é muito importante, que é uma das coisas mais importantes desse episódio, é que Verônica vai pro presídio. Ela vai pra Tino tentar descobrir alguma coisa que aconteceu lá, né? Porque aparentemente todos os fios soltos dessa trama voltam pra Tino. O Clyde, ele foi um presidiário lá em Tino.
O Big Dick tava lá também, e o Perry Walsh também, então tem muita gente ali em Tino. Então ela acha que Tino é uma peça muito importante desse quebra-cabeça. Então ela vai lá conversar com os contatos que ela tem. E eu adorei. Quem são esses contatos? É simplesmente o Tim Foyle e o Mercer Hayes, que são duas figuras muito importantes lá da terceira temporada de Veronica Mars. O Tim Foyle é o cara que matou o reitor, pra quem não lembra aí, ou pra quem viu aquela carinha ali e pensou assim, nossa, eu conheço esse cara de algum lugar, de onde que era mesmo? Era isso, era a trama do assassinato do reitor. Em algum momento da terceira temporada, o reitor é assassinado e a Veronica descobre que foi o Tim que matou e ele tá lá preso por assassinato. E o Mercer Hayes é o cara responsável pela série de estupros lá da terceira temporada, né? Quando a Veronica, assim que a Veronica entra na faculdade, tem uma série de estupros, né? Ela descobre que tá acontecendo uma série de estupros de meninas que estão sendo... Que cortam o cabelo dela. Raspam o cabelo, são estupradas, drogadas, estupradas. É uma história assim bem... que dura... É o maior mistério da terceira temporada, que não tem um grande mistério que cobre a temporada inteira, mas tem mistérios menores, né? E esse é o maior deles, dura 8 ou 9 episódios, assim, demora um pouquinho pra Veronica descobrir quem é que tava por trás disso. Era esse cara, o Mercer Hayes, que tá lá. Ela vai lá tentar descobrir alguma coisa através deles, né? Pessoas muito legais, né? Pessoas de boa índole, né? Pessoas de boa índole. Um assassino e um estuprador. Só que quando a gente vai pra Tino, a gente consegue descobrir um pouquinho mais sobre quem? O Clyde, que a gente tá achando que é todo bom moço, que tá querendo se ajeitar na vida, mas a gente percebe que ele começou a amizade com o Big Dick mais interessado em dinheiro mesmo. A gente falou disso semana passada, não foi? É, verdade. A gente cantou essa bola. E vamos combinar aqui, se você tá preso com um cara rico que vai ser solto e vai continuar rico, eu ficaria amigo dele também. Eu não faria diferente. Eu chamaria ele aqui em casa pra assistir séries, pra assistir Veronica Mars, pra ser uma coisa meio metalinguagem lá. Então, eu seria amigo dele. Faria um jantarzinho. Então. E algo mais. Mas é isso, né? O que a Verônica descobre é o que a gente meio que já tava cantando essa bola, já desconfiou um pouquinho, lá alguns episódios atrás, de que o Clyde ficou amigo do Big Dick por uma questão de interesse, né? Que ele tá querendo dar uns golpinhos ali. A gente viu uma cena lá no campo de golfe, que ele usa a conta do cara pra pegar uma bebida mais cara. E ele tá o tempo todo ali meio que dando uma parasitada no Big Dick. Sim. Ele via o Dick como um esquema de dinheiro fácil. Era um dinheiro fácil, né, que ele tinha. Parece que é isso mesmo, né? E a gente tem o Keith querendo ser mais amiguinho dele, né? Pra tentar pegar mais informações, descobrir mais coisas. E aquela cena do Clyde com o Keith bebendo como se fossem amigos desde a infância, né? O bromance. Só na broderagem. Só na broderagem. O Keith e o Clyde, brodagem sem frescura. Eles são muito amiguinhos, amigos com interesses também, né? Porque o Keith, apesar de ele estar curtindo muito essa amizade e defender o Clyde até o fim, mas ele também tá ficando amigo do Clyde pra poder pegar informação. É uma oportunidade, né? Então tem um jogo de interesse aí também. Também não é bobo, mas ele tá defendendo o Clyde até o fim. Ele tá... E, inclusive, ele foi atrás da namorada do Clyde, né? Essa história da namorada tá indo... Já tá assim, já vem uns 3 episódios que vem... Tipo, o Clyde foi atrás da Verônica, a Verônica falou que não, e aí depois o Keith falou, não, eu vou, porque eu acho que é uma oportunidade de eu conseguir uma informação. Eles estão aí. E aí ele foi atrás da namorada e descobriu que a namorada pegou dinheiro dele. Pegou o dinheiro do Clyde. Então ele tá atrás desse dinheiro, né? Não é amor. Ou é amor também? Às vezes o humor é bandido. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com essa história do Clyde, viu? Eu tô achando que ele apareceu como um cara bacana e a gente começou a desconfiar dele, de que ele na verdade tá escondendo alguma coisa. Mas eu tô achando que ele, na verdade, talvez essa amizade aí que parece que tá muito na cara de que ele tá querendo se aproveitar do Big Dick. Mas eu tô achando que ele, na verdade, ele tem boas intenções, o Clyde. Eu acho que a surpresa vai ser essa. Nossa, eu não sei. Tô aí. Então, eu comecei a pensar, qual que é essa história dessa namorada? Ele tá querendo dinheiro, por que ele quer dinheiro? Eu acho que esse dinheiro tem alguma coisa aí. Será que ele quer fugir? O que será que ele tem? Será que ele tá sendo... Será que o Big Dick tá ameaçando ele com alguma coisa? Será que, na verdade, é o contrário? Eles estão querendo criar essa ideia de que o Clyde é o grande parasita, mas, na verdade, é o Big Dick que tá usando ele? Tá usando algum troféu? Eu não sei. Eu tô aqui... A gente tá usando todas as possibilidades. Eu acho que pode ser que tenha algum plot twist assim mais pra frente. Talvez esse dinheiro aí que ele tá querendo pegar tem alguma coisa. Não sei. Sim.
Não sei. E tudo isso me lembra duas aparições que a gente teve, que foi quem? O agente Woods e o Leo, que era o namoradinho policial da Verônica. É verdade. Pra quem não lembra, o Leo namorou a Verônica por acho que uns 3 ou 4 episódios lá na primeira temporada, né? Ele trabalhava na delegacia e a Verônica ia lá se aproveitar dele, levava pizza e ficava flertando com ele pra roubar, tipo, invadir a sala de provas lá. Ela fez um monte de coisa errada. Às custas do Leo. O Leo foi muito bonzinho com ela se aproveitava dele. Ele que sofreu, tadinho. E ele aparece no filme da Veronica Mars e ele agora é um agente do FBI. Ele aparece lá pra tadinho, eu queria investigar. muito que ele desse certo, sim. Ele é muito bonzinho, né? Um dos únicos bonzinhos dos namorados da Verônica. Eu lembrei dele porque os dois aparecem, né? Pegam o Keith e o Clyde conversando como se fosse o momento da vida deles ali, né? Que eu acho muito fofo, só que... Então, cara, e Verônica e esse sentimentozinho de... olha esse ex aqui, hein? Eu não sei. Eles ficaram de escuta lá atrás do Clyde e tendo uma grande conversa sobre o relacionamento da Verônica com o Logan, que foi um momento bem interessante do episódio, eu achei. A gente vê que a Verônica tá realmente com dúvidas, não tem muita certeza, as coisas não estão tão firmes quanto a gente pensava que estavam. E é engraçado que tem uma coisa que eu achei interessante dessa cena, é o jeito que a Verônica fala do Logan, parece que ela tá falando de um caso que ela tá investigando, ela tá sempre desconfiada e esperando segundas intenções, né? Ela fala que o pedido de casamento dele parecia que era uma forma dele dizer que ele amava mais ela. Que ele tava ganhando, né? Que ele tava ganhando alguma coisa em cima daquilo. E eu pensei, nossa, que maneira sociopata de se referir ao pedido de casamento, hein, Verônica? Então, ela cara, tá um pouquinho... E eu acho que isso conversa com o que a gente tem falado, né, desde que a gente começou a gravar aqui, que é esse tema de Veronica Mars, em relação o tema de Veronica Mars sobre as escolhas que ela fez na vida, sobre as coisas que ela fez, sobre as coisas que ela deixou de fazer, sobre esse negócio dela ter perdido a oportunidade de ir pra Nova York, e aí ficou lá em Neptune sendo detetive particular, e ela era uma menina brilhante, com um futuro brilhante pra frente, mas aí tá aí nessa vida meio estagnada, com esse namoro de 5 anos, que ela achava que era uma grande emoção e agora virou meio que um tédio. E ela fica querendo trazer ele pra esse lugar de emoção que eles tinham no passado. E ele, não, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser uma pessoa normal. É que o problema é que essa parte da emoção que ela gosta dele era o que destruía ele, né? Exato. Então eu também acho que a relação do Logan com a Verônica, ela é muito problemática, assim. Muito, não é um relacionamento saudável. Não, e ela fala disso, e o jeito que ela fala disso pro Leo, né, na conversa que eles têm lá no carro, deixa isso bem claro, que ela acabou criando um ressentimento em relação a ele, em relação ao Logan. E aí, só lembrando uma coisa muito importante dessa cena, é que tudo isso tá acontecendo enquanto a Verônica e o Leo estão espionando o Clyde, e eles estão perseguindo o Clyde pela cidade. Ele vai na loja de construção atrás de um prego, e parece que é o prego da bomba, né, o prego que foi usado pra construir a bomba. É o prego que a gente acha nas costas de quem? Do Pen. Do Pen, é verdade. Então esse prego tá aí, ó, dando umas pregadas na gente aí há vários episódios, né? E eu acho o seguinte, eu fiquei assim, ó, essa história não teve resolução nesse episódio, essa história do prego, a gente não teve uma resposta clara se esse prego era ou se não era. Então eu acho que se essa história não foi resolvida, se isso não foi despistado logo, eu acho que é porque tem caroço nesse angu aí. Então, também acho, porque... Então vamos lembrar desse prego. Eu acho que é uma informação importante aí esse prego. Vamos pregar essa teoria. Put a pin on that. Então, põe um prego nisso, assim, né? Aí a gente vamos colocar um prego nessa informação pra nos próximos episódios a gente lembrar que tem um prego aí faltando. O outro núcleo interessante desse episódio é o núcleo dos Maloofs. Né? Os Maloofs aparecem primeiro na cena em que a Verônica e o Keith vão lá na casa deles dizer que eles não acreditam na versão oficial da polícia, né? Por causa da segunda explosão. Sim. Tudo mudou, né? A gente viu que no episódio anterior teve uma segunda explosão, e aí eles estavam com uma teoria muito prontinha na cabeça deles, de que tinha sido Perry Walsh, e blá blá blá, e a polícia fechou o caso, mas aí aconteceu a segunda explosão e fez todo mundo meio que desconfiar, né, das teorias. Quase voltou a estaca zero, né? Praticamente voltou a estaca zero. A Verônica e o Keith vão lá na casa dos Maloofs dizer assim, ó, a gente não acha que foi o Perry Walsh.
E é nessa cena que a gente descobre que a versão oficial da polícia é que o Perry Walsh tinha plantado a bomba antes de morrer. Então eles estão querendo sair dessa essa é a versão que eles estão contando, né, pra imprensa e tudo mais. A gente sabe que essa versão não colou, porque logo em seguida vem o FBI pra interferir no caso, né, por causa de mais uma explosão. E aí, quando Verônica chega na casa do Daniel Maluf, a mãe contratou quem pra procurar a porcaria do anel? Nossa, gente, o Vinnie Van Lowe, o detetive, o arqui-inimigo, né, do outro detetive particular, o palhaço do Vinnie Van Lowe, que tá lá ajudando, dando um trucaço na família pra achar o anel. Pra pegar uma grana ali fácil. A mãe, desesperada pelo anel ainda, cismada, fissurada com esse anel. E aí o Vinnie Van Lowe vai lá e aproveita esse desespero da mãe e vai lá. Mas aí o que acontece de mais importante nessa cena, que eu acho, é que o Daniel tá desesperado. A gente viu uma cena no começo do episódio dele sonhando com o assassinato que ele mandou, né? Lembra que no episódio passado Sim. Ele mandou matar os irmãos da Tony, porque eles estavam torturando ele foi torturado e tudo mais. Ele tava com medo, mandou os caras matar. E tava tendo pesadelo com isso, querendo cancelar o serviço, não queria e tal. E aí ele contrata o Vinnie Van Lowe pra ir atrás dos caras, pra ele cancelar o pedido de assassinato. Pra achar os capangas, né? Achar os capangas do El Despiadado e dizer assim, pelo amor de Deus, não mata esse cara de novo. Cancelar o serviço, né? Qual que é a taxa de cancelamento do serviço? De assassinato. Então, assim, você chegou um pouco tarde. Então, a taxa de devolução é meio cara, né? Quando você manda matar alguém. Então. Eu quero pedir devolução, eu quero devolver. Ficou muito apertado em mim esse assassinato. Não serviu. E aí eles mostram, não só eles matam o cara, como eles mostram um vídeo deles matando os caras, né? Não, gente, que coisa burra, né? Porque gravar se esse vídeo, gente. com a cara e tudo mais, fazendo vlogando o assassinato. Oi, gente. Recebidos de hoje. E aí a gente vê que os caras já foram pro saco. Né? E a história vai ficando mais complicada, né? Porque eu acho que o Daniel tá se enfiando num buraco aí cada vez mais fundo. Era uma coisa, ele tá sendo chantageado, e o chantagista ainda tá mandando mensagem pra ele, ainda tá exigindo que ele faça isso, que ele faça aquilo, tá alegando que foi ele o autor mesmo da bomba, segundo, né, o Keith e a Verônica desconfiam disso, mas o chantagista tá lá, não, fui eu sim, se você não fizer o que eu tô pedindo, eu vou explodir mais gente. Ele tá desesperado, mandou matar 2 caras lá, e se arrependeu, mas os caras morreram. Então ele agora, se ele não era assassino antes, ele agora é oficialmente um assassino. Exato. Então o cara tá desesperado, assim. Eu acho que ele vai se enfiar cada vez mais no buraco e vai começar a fazer escolhas ainda piores pra sair nesse buraco. É isso que meu palpite é esse. Que esse cara vai dar muito ruim pra ele. Vai dar muito ruim. E falando em dar ruim, a gente tem um grupinho da pesada aí, que eu não sei nem dizer. Pesada. Não sei nem como usar outra palavra, porque gente, é muito grupinho da pesada. É um bando de palhaço, né? É um bando de palhaço. Os Murder Heads, né? Uhum. E aí eles aparecem pouco, mas em cenas muito pontuais, né? Numa das reuniões dele, quem aparece lá é a Mary. Né? A Mary também apareceu pouco nesse episódio. E aí na única cena que ela aparece, ela tá lá numa reunião dos Murder Heads, onde ela compartilha informações que ela descobriu lá no escritório da Verônica e do Keith. Ela compartilha com eles a teoria do Big Dick, que é do negócio imobiliário, da trama política e tudo mais. E eles ficam passados. Nessa hora, eu falo, não, Mary, não conta, sua doida, pelo amor de Deus. Porque, assim, óbvio que eles vão querer, né, se vangloriar dessas informações. Lógico. E aí só cria uma reação em cadeia muito absurda desse episódio, que é o Penn, ao descobrir que a Verônica e o Keith têm muitas informações que ele precisa, que ele quer ter, ele vai lá no escritório pedir ajuda com o pretexto de unir forças. Vamos unir forças, vamos fazer junto, vamos fazer uma collab, né? Eu apareço no seu canal, você aparece no meu. E ele vai lá, e aí, obviamente, a Verônica e o Keith recusam, mas nada disso importa, porque o que ele queria mesmo era plantar uma escuta no escritório. E é com essa escuta que ele descobre todos os detalhes da teoria. Então, e aí nesse momento, cara, Assim, eu não queria ter tanta raiva do Penn, mas ele é tão pentelho. Ele é, né? Com perdão do trocadilho. É verdade, é pentelho. Nossa, esses caras são um palhaço, né? Todos eles. Assim, é uma galera muito idiota. E parece que eles estão ali só pra atrapalhar. Eles estão muito pra atrapalhar, né? E aí a gente tem aquela reunião da cidade, né? Onde vai todo mundo falar a sua... Onde vai ter a votação do projeto do Nut.
que é o projeto do Big Dick de implementar essas medidas aí, de reduzir o tamanho das placas, de inviabilizar todo o comércio, os serviços e o lazer ali na região turística ali de Neptune. Vai ter a votação ali, mas tudo começa a escalar quando o Penn vai lá, pega o microfone e começa a falar a teoria inteira da Verônica e do Keith, de que era isso, que era aquilo, que é aquilo outro, e que eles estão fazendo, é tudo uma trama política, e é o negócio imobiliário, tipo, ele conta tudo na frente de todo mundo, fica, gente, que idiota, como que você faz isso? O cara fica revoltado, né? O Big Dick começa a xingar, todo mundo começa a xingar. Ele fica muito bravo, né? É um pandemônio. E ele começa a citar, aí cita o nome do Clyde, tipo, estraga tudo. Que era um negócio que tava super em segredo, super tipo assim, a Verônica e o Keith lidando com a investigação, não, vamos fazer isso aqui com cuidado, a gente ainda não sabe, vamos tentar descobrir as informações pra gente chegar em algum lugar e tudo mais, né, pra ninguém sair escondendo prova. E aí não, o cara vai lá e bota a boca no trombone, estraga tudo, cria um pandemônio na cidade, vira o assunto do momento e bicho, pelo amor de Deus. Nossa, realmente, só veio pra atrapalhar, né? Os caras só vêm pra atrapalhar, gente. É um bando de idiota que só tá ali pra atrapalhar, pra encher o saco. Mas enfim, esses foram os grandes highlights, né? Esses foram os grandes pontos da trama, assim, que aconteceram. Esse foi o desenrolar da trama, foi para essas 6 frentes, né? Do Daniel Maluf, o Big Dick e os Murderheads. Eu acho que esse episódio a gente quase não tem muito a Verônica em si, mas a gente tem o desenrolar dos casos de cada um dos núcleos, né? Algumas pessoas apareceram pouco, né? Os nossos capangas apareceram pouco, a Mary apareceu pouco. Algumas pessoas ficaram meio de lado pra gente entender melhor algumas coisas. Acho que foi importante a gente ter esses momentos, focar mais nessas questões aí, pra gente entender melhor, porque são muitos personagens que essa temporada trouxe pra gente. Eu achei muito importante pra gente conseguir realmente traçar um mapa do que tá acontecendo, né? Eu acho que foi bom. A gente conseguiu com esse episódio traçar um mapa do que tá acontecendo, de qual que é a teoria principal, o que tá por trás dessa teoria, quais são os elementos dela que ainda não se encaixam e o que a Verônica e o Keith precisam fazer pra ligar os pontos, pra que eles consigam fechar essa investigação. Você acha que é isso aí mesmo? Você acha que é esse o caminho? Que essa teoria é o caminho que tá mais perto da solução? O que você acha disso? Então, agora a gente falando de teorias, né, que a gente sempre aqui no finalzinho a gente fala das teorias do episódio, eu acho que assim, a questão do Maluf, ele foi muito burro, porque ele tá se enrolando num buraco que nem precisava, porque realmente eu acho que não tá nele a história das bombas. Eu acho que foi um acaso, a família dele tá lá dentro. Eu acho que ele não colocaria o irmão dele em risco, ou até a mãe dele não colocaria o filho em risco, né? Sim. Até porque o moleque voltou dando hang loose, né, sem dedo. Né, ele voltou daquele jeito, mas eu acho que vai sim pela história do Big Dick, ele não tá envolvido só querendo comprar as coisas pra ser o grande magnata da cidade, porque a gente vê que tem uma coisa de ego aí, né, dele querer ser o grande pomposo de Neptune, né? Então eu acho que a chave é o Clyde. A chave é o Clyde, né? Então, eu tô achando... Eu acho assim, ó, 2 coisas que você falou aí importantes. Acho que o Maluf, se eu fosse dar um palpite agora, né? A gente tá na metade da temporada. Isso é importante, é uma informação importante. A gente já tá na metade dessa história. E eu acho que o Maluf, ele tá ali pra ser um elemento complicador. Eu acho que o mistério não tá nele. Eu acho que ele vai complicar as coisas pra gente chegar nesse mistério. Eu acho que é pra... Ele vai se enrolar mais, né? Ele vai se enrolar, que aí ele vai se enrolar com os mexicanos, e aí isso vai criar um grande caos na cidade que vai dificultar a resolução desse mistério, de chegar no verdadeiro criminoso. O Big Dick, eu acho que tem a ver com ele, mas eu acho, considerando Veronica Mars, tudo que eu já vi, tudo que a gente viu, né, até hoje, eu acho que tem uma informação faltando aí, que sempre chega naquele, pertinho do final, vem um elemento da história que a gente não sabia ainda. Eu acho que a gente não tem todas as informações. Parece que tá muito de mão beijada, né? Tá muito... a gente tá na metade, faltam 4 episódios ainda. Será que a gente tá tão perto, assim, de descobrir o criminoso? Não sei. Eu acho que não, mas deve ser por aí. Acho que o caminho é esse. Eu tô desconfiado desse negócio da boate. Eu tô assim, desde a semana passada. A boate tá aparecendo demais, né? E aparece a troco de nada, né? Teve até uma cena da Verônica dançando na boate, que é uma coisa que a Verônica nunca fez em nenhum momento. De Veronica Mars ir numa boate dançar, tipo, se
se divertir. E aí aquilo ali serve assim, ela tá ali na boate, ela tá... Tem essas pessoas, tem esse núcleo. Existe essa parte aqui da trama e você não pode esquecer que essa parte da trama existe. Todo episódio tá vendo. Teve essa vítima nova que foi explodida lá na praia e a informação que a gente tem sobre ele é que ele tava na boate. Então acho que a boate tem... E também temos a informação de que ele estava abusando de mulheres e que eu acho que isso também vai ser importante. Lógico, verdade, porque a gente sabe que essa coisa da misoginia e da violência contra a mulher é um tema muito importante em Veronica Mars. Tá muito presente nessa temporada. Tá Sempre foi. Sim. Sempre foi, mas eu acho que nessa tá bem escancarado que vai ter alguma coisa. Eu acho que as bombas, em algum momento, vai ser algo relacionado à misoginia. Né? Pode ser. Eu acho. Até o cara do presídio, ele fala disso. Ele é nojento. Fala que os dois caras, o Big Dick e o Perry Walsh, e ele fala assim, os dois são meio misóginos, mas cada um de um jeito diferente. Então existe a misoginia presente ali de várias formas. Eu acho que isso vai ter uma relação com a explosão, né? E a gente tem a Mary envolvida, a Mary tá ali meio adormecida na trama, mas ela vai ser importante. A série não tá hesitando em dizer assim, essa menina aqui é importante, ela tem alguma coisa, tem uma conexão com a Verônica, ela tem alguma coisa aí que ela tá fazendo, ela tá lá se infiltrando nos lugares, sem ser chamada, se metendo onde não é chamada, igual a Verônica fazia. Então, a série não tá perdendo tempo em mostrar isso pra gente. Toda oportunidade que a série tem, ela mostra isso pra gente, de que tem uma conexão espiritual, como eu falei semana passada, tem uma conexão espiritual entre a Verônica e a Mary. Eu tô batendo nessa tecla aí, continuo batendo aí na tecla da conexão espiritual. Vai ter alguma coisa viagem. aí. Vai ter vidas passadas, eu não sei. Eu não sei o que vai ser, mas eu acho que vai por aí. Toda a história da Verônica e do Logan também, eu acho que é isso. A gente tá trabalhando essa questão de, tipo, por que a Verônica escolheu fazer as coisas que ela escolheu fazer? Por que ela fez isso? Por que ela escolheu essa vida que ela leva até hoje? Foi bom ou não? Ela escolheu mesmo ou ela foi levada? As consequências levaram ela a viver essa vida. A minha aposta ainda é que vai rolar término. É a única coisa que eu sei sobre esse relacionamento. Eu porque acho que tá vai muito ser... ruim. Tá muito ruim e é muito bizarro como eles não se comunicam. E aí eles ficam fingindo que tá tudo bem. Não sei o que, faz piadinha. E aí sempre alguém fala alguma coisa que dá um micro gatilho, assim. Isso. Blá, blá, blá. Sempre. Então eu acho que vai ter alguma coisa muito dramática com o Verônica e o Logan ainda. Antes do final, eu acho. Não vai ser o final, acho que vai ser antes do final. Olha lá, meus poderes premonitórios aqui. Olha, vai ser antes do final. Então, gente... esse foi o episódio pra gente colocar pingos nos is, ou tirar pingos dos is, eu não sei quais is a gente tá trabalhando aqui. Eu acho que a gente colocou em alguns e tirou os de outros. Isso. Acho que a gente pode colocar, de repente, um pingo num A, se a gente achar que for necessário. Às vezes era um Y. Não sabemos. Então, assim, se você quer acompanhar com a gente a série, ouvir o podcast, tá tudo lá na HBO Go, assiste, revê, depois vem ouvir. E a gente tá nas redes sociais. Eu sou Jéssica Correia, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu sou Hora Thiago no Instagram e Hora Porra no Twitter. Então é isso, gente. Eu espero vocês semana que vem com mais mistérios e segredos de Veronica Mars. Ansioso. Um beijo. Um beijo. O podcast de Veronica Mars é escrito e apresentado por Jéssica Correia e Thiago Guimarães. Dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.